Olá! Bem, aqui a gente está no nosso podcast AgroTI. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do Breno e do Gustavo, que fala sobre sensor alternativo de baixo custo para medir a umidade do solo e controlar a irrigação do Arduino. Vou passar aqui a palavra para eles se apresentarem e aí a gente dá início. Olá, eu sou Breno, sou da primeira turma de Engenharia Agronômica. Eu estou aqui desde do técnico, então já do técnico de informática, eu até fui aluno do professor Anderson. E a gente está aí com essa proposta para ser acessível, né, a todo mundo. É uma, é uma oportunidade que a gente viu e está aí Apresenta. para apresentar para vocês. Eu sou o Gustavo, também sou da primeira turma, assim como o Breno. E tô com o Breno escrevendo, né, esse projeto e desenvolvendo. E aí a gente espera contribuir, né, para a produção da agricultura, né, para sistematizar os sistemas de automatizar os sistemas de irrigação e conseguir obter uma melhor produtividade nas culturas agrícolas. Que legal. E já que falando sobre esse tema, que é justamente sobre a questão da irrigação, qual a importância da medição da umidade do solo na agricultura? Então, desde a formação, né, dos povos, é, 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 é perceptível que a água é bastante importante para a agricultura, né? Uhum. Tanto que as civilizações começaram a ser formadas próximas aos recursos hídricos, né? Próximas aos rios. Então, tanto para o consumo, né, da água mesmo, de forma in natura, mas também para a produção da agricultura. Então, desde muito tempo, né, ao longo da história, se percebe a importância na agricultura, e a agricultura moderna vem com essa solução de levar a água até a cultura agrícola, né, através da irrigação. E hoje, né, nos últimos anos, tem se crescido muito a automatização desse sistema, porque os estudos revelam que o aumento da produtividade, né, a otimização da produção em geral, é bem mais eficiente quando você consegue aliar os conceitos de irrigação com os conceitos de produtividade. E só aproveitando o gancho, também é importante para evitar o desperdício, né, de água, porque muitas vezes a gente já presenciou, né, a irrigação ficar ligada e fica lá muito tempo ligado e aí não tem ninguém para desligar. E aí um sistema desse ele consegue resolver esse problema. Né? Isso acaba facilitando, né, e trazendo sustentabilidade também. Isso. Tem alguma necessidade de alternativa sustentável para a gestão da água na agricultura? Essa eu sei que é uma. Essa é uma Uhum. necessidade de alternativa, né? Porque o grande negócio aqui é o baixo custo, né? Uhum. Que é de implantação, que o que vai demandar de você é o conhecimento mesmo, né? Da eletrônica, um pouco da eletrônica, um pouco da programação. Você tendo esses conhecimentos, você consegue, com muito pouco recurso, implantar um sistema desse. Né? Hoje a gente já tem no mercado, né, vários sistemas de automatização da irrigação, só que geralmente os custos são muito elevados. Então é por isso essa proposta, né, de trazer uma coisa simples, né, para como se fosse uma alternativa eficiente na aplicação de água. Legal. Qual o papel da irrigação na agricultura moderna e no desenvolvimento das civilizações ao longo da história? Então, o papel da agricultura, da água na agricultura, é justamente elevar a produtividade, né, das culturas agrícolas e diminuir, né, os estresses hídricos e outros. O estresse hídrico em si acaba provocando diversas outras problemáticas, né, que impactam na produtividade. Então, você ter a quantidade de água ideal, nem de mais nem menos, para a planta é o melhor, né? Para você ter a produtividade esperada. Tá, então agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto de vocês em si, né? Detalha pra gente como ele funciona, qual foi a ideia principal dele, como que baseou
a construção, vamos dizer assim. Surgiu de curiosidade, né? Que eu sou muito curioso. Aí temos esse aparelhinho aqui, que é o multímetro. E eu, por curiosidade, eu coloquei numa escala aqui e peguei as duas pontas de prova e coloquei no chão. E vi que tinha uma certa resistência e percebi também que tinha essa condutividade, eu conseguiria ler ela aplicando uma tensão de um lado e com a porta do Arduino, né, ler do outro. Assim como, por exemplo, ó, tem um sensorzinho desses comerciais, né? Só que o problema dele é que ele se acaba muito rápido, né? Esse sensorzinho aqui, ó, ele é muito comum, só que ele não dá uma semana, ele já se oxida todinho e tal. E com esse sistema você pode escolher a haste, né, que você vai colocar, e aí ele é totalmente personalizável, né? Vamos dizer assim, é o código aberto aí. E aí ele pode ser adaptável a todo tipo de situação. Por exemplo, posso adaptar ele para uma situação dessa, para um pequeno recipiente como esse, ou posso adaptar ele para um canteiro, né? Aí depende de onde eu vou colocar o meu ponto de amostra, né? Que aí de um lado, ó, eu vou tirar aqui, de um lado dessa ponta, esse aqui é um aço que ele é inoxidável, né? Eu até vi uma ideia que pode ser com grafite, mas não testei ainda, não consegui testar, mas de um lado eu coloco 5 volts do Arduino e do outro lado eu tenho um divisor de tensão aqui, que aí ele recebe na porta analógica do Arduino e eu consigo medir. Aí ele já está programado, né, com esses LEDs aqui, indicando os níveis. Por exemplo, quando eu tiro ele totalmente da terra, essa terra aqui já tem um pouquinho de água. Esse é um substrato já preparado para plantas. Aí ele fica nesse nível vermelho aqui, ó, que está abaixo de 30%. Quando eu coloco, você pode ver que ele vai começar a aumentar. Ele vai trocar os LEDs, ele demora um pouquinho para responder. Agora ele vai me deixar de mentiroso. Acho que você estava usando esse daqui inicialmente. Não, é porque soltou a perninha aqui, ó. Peraí. Só colocar de volta aqui. É porque acontece, nesse negócio de protótipo, é assim mesmo. O fiozinho solta. Aí, ó. Soltou o fiozinho daqui da plaquinha. Pronto. Agora, ó, eu vou tirando, aí ele vai me colocando os níveis, né? Conforme eu vou colocando ali dentro, aí aqui, ó, ele chegou acima de 30%. Aí ele vai vindo acima de 40%. Isso aqui é tudo configurado. Eu configurei lá na IDE do Arduino, né? E aí eu defini esses valores. E aí eu tenho aqui esse potenciômetro, que lá tem uma programação que ele define o nível mínimo que eu quero que a irrigação ligue, né? Eu posso usar, por exemplo, um relay desse daqui, ó, que ele pode acionar cargas até de 127, 220 volts. Você pode acionar uma bomba, por exemplo, na irrigação, né? E aí, aqui, sem precisar do computador nem nada, eu consigo configurar um nível mínimo que eu quero que ele irrigue. Por exemplo, aqui ele está entre 50% e 60%. Se eu girar o potenciômetro aqui, ele vai aumentar o nível mínimo. Aí ele já liga a irrigação. Esse LED está representando, né, a um relay posterior que eu posso ligar, qualquer outro sistema que eu posso ligar, controlando a partir do Arduino. E aí ele vai irrigar até ele chegar no nível, né, desejado, e aí ele desliga automaticamente depois de chegar no nível desejado. E aí ele funciona nesse loop infinito e ele fica assim, né, sempre colocando o nível que você deseja de água ali no recipiente. A ideia geral é justamente esses LEDs do protótipo acusarem, né, a quantidade de água que tem disponível no solo, no caso que o Breno apresentou aí, o substrato, né? E aí a partir dessa quantidade de água que tem presente no substrato, representando o solo, né, a campo, a bomba vai ligar ou desligar, né, de acordo com a quantidade de água. E aí a ideia foi justamente surgir daí, né? Porque o solo tem a água, né? E tem sais minerais. E aí a água e os sais minerais são condutores de eletricidade. Então, quanto mais água e sais minerais você tiver no solo,
mais fácil vai ser a corrente passar, né, a corrente elétrica passar. E aí foi a partir disso, né, que o Breno falou que ele teve a curiosidade de fazer a instalação de 2 hastes no solo, uma haste sendo que a que ia emitir a corrente elétrica e a outra haste ia receber a quantidade de corrente. E a partir disso, os LEDs acusam a quantidade de água presente no solo. Muito interessante o trabalho de vocês. A gente já tinha falado alguma coisa sobre isso que em alguns outros momentos aí, Sim, sim. onde a gente até pensa, sim, eu acho que é muito viável, na verdade, a partir desse projeto, a gente já começar a pensar o que a gente pode associar a ele. As casas de vegetações aqui do Porque, IF. fora isso, outros sensores que a gente pode estar colocando. Sim, Porque sim. assim, aqui a gente tá vendo que tem condutividade, mas a gente não sabe se a condutividade é por realmente só irrigação, só tem água, ou se tem mais sais minerais, né? Exatamente. Esse é um problema desse sistema. Ele pode acusar um falso positivo, por exemplo, se o cara vai fazer uma fertirrigação, né? Aí ele usa ali um cloreto de potássio dissolvido na água e o cloreto de potássio é altamente condutivo. E aí ele faz com que ele dê meio que um falso positivo, né? Sim, para umidade. Para assim, umidade, né? porque é a umidade relativa, né? Que a gente está medindo aqui. Ela é relativa à condutividade elétrica. Então depende dos sais que estão dissolvidos ali na solução do solo, né? Nessa água aí também. Tá, e como vocês fizeram esse ajuste em relação à quantidade de água, vamos dizer assim, a integrada ao Arduino? Sim. Como é que vocês pensaram essa programação? Esse ajuste ele é feito de forma empírica mesmo, por experimentação. A gente pega, vê quanto é 0%, que é justamente ele fora, né? Aí a gente coloca ele no solo e aí pega a água e encharca ele o máximo. E aí eu vejo qual é o valor máximo que ele vai chegar para mim lá na leitura. Às vezes até eu pego e coloco um pouquinho de sal na água, que é para ele, né, me ajudar a chegar num valor um pouco, né, mais elevado. Aí, a partir disso, eu consigo ter uma função lá na ideia do Arduino, que é a função map. Aí eu posso mapear de 0 ao valor máximo que ele me dá, de 0 a 100 a umidade relativa. Aí posso imprimir num monitor serial, por exemplo, ou posso, a partir desse valor, definir algum parâmetro. Alguma decisão que ele vai controlar. Aí eu posso... com 5 volts você aciona 12, que aciona 120, e aí vai. Aciona... Isso aí, como o Breno falou, é um valor que tem que ser determinado a partir de estudos também, até porque no campo são muitas variáveis, né? Aqui no protótipo o Breno definiu de acordo com o máximo e o mínimo que é feito na leitura, mas aí no campo a gente tem que considerar também alguns outros fatores, né? E aí tal como a cultura que vai ser implementada esse sistema, né, de irrigação. Então, por exemplo, tem culturas que exigem uma quantidade de água maior e tem culturas que exigem uma quantidade de água menor, ou seja, você pode deixar o solo um pouco menos úmido e aí o sistema de irrigação vai ligar ou desligar de acordo com essa variável, né? Uma coisa interessante, bem legal, que eu apresentei esse mesmo projeto, que é com o mesmo código, na semana acadêmica, né? E aí para a semana acadêmica eu usei um recipiente maior, eu usei outras hastes, e aí eu tive que calibrar de uma certa forma. Para trazer para cá, eu tive que recalibrar ele novamente. Eu tive que colocar ali, fazer todo esse trabalho, né, de calibrar, ver qual é o máximo, ver e tal, para definir ali uma umidade relativa, né? Cada meio muda, né? Cada meio muda. Muda em relação à distância que as hastes estão, o tamanho da haste, né, o tipo do solo. Então, são muitas variáveis. E uma coisa que eu acho mais interessante para esse tipo de projeto é que você pode fazer pesquisas a partir disso aqui. Você pode montar experimentos, deixar ali automaticamente ele fazendo uma irrigação, alguma coisa assim, ou uma exposição à luz, né? Definir quanto tempo de luz aqui ela vai ficar de um lado, a outra vai ficar né? Então... E aí, inclusive, essa leitura também pode ser configurada, né, para
mostrar a hora exata, né? Sim, e até os sim. segundos que foi ligado a bomba e aí começou o sistema de irrigação a ser ativado. O que é interessante aqui, por enquanto, a gente está trabalhando com a visualização em tempo real apenas. Aqui no caso com ele enquanto. funcionando O ideal é que autonomamente. para um futuro a gente tenha aí, sei lá, um aplicativo, um sistema de gestão Isso. que receba essa informação e que Sim. fique armazenando esse sistema, essas informações para ajudar na tomada de decisão, né? E tem Justamente. até drivers, coisas que você instala nele que consegue conectar ele à rede e enviar essas informações também. A partir disso. Como o sensor resistivo mede a umidade do solo e como os resultados são interpretados? Sim, pela tensão que eu aplico no solo em uma haste, né? E na outra haste eu vou ler esse valor. Recebe. Quanto que está recebendo. Aí, a partir disso, eu consigo calcular tanto a resistência que o solo está, quantos volts que está chegando, né? E a partir disso, determinar a umidade relativa. Legal. Com os testes que vocês acabaram fazendo aí, você até mesmo falou que teve que recalibrar conforme tipo de haste. O que você chegou assim, em termos de conclusão sobre o sistema? O sistema ele é viável? Muito para pesquisa, para desenvolver pesquisa, né? Ele para dentro do porque o Arduino realmente é uma plataforma gigantesca com milhares e milhares de possibilidades. Então você pode fazer vários estudos, né? Você pode se aperfeiçoar dentro dessa área específica, de desenvolver projetos, de fazer sensores de umidade, sensores de... Eu estou trabalhando até num outro que é um sensor capacitivo, né? Que ele determina a umidade de uma outra forma, pela capacitância do sensor. Mas aí já é outra novela. Mas é também uma forma, né, de integrar um outro tipo. Mas esse que aí por pode ser capacitância usado realmente você vê a umidade. o quanto de água exatamente Quanto de água tem, né? E inclusive O pode nível. relacionar com esse resultado aqui, né, da Que aí você sabe condutividade. se tem mais umidade ou se tem mais sais sais. minerais ali dentro. Exatamente. Então você já consegue ter essa certeza. O que vocês têm como consideração final do trabalho de vocês? Com consideração final, eu acho que isso aqui pode ser levado para a sala de aula. Eu acho que pode ter projetos de extensão, por exemplo, com alunos do ensino médio, por exemplo, para automatizar uma horta, né? Automatizar sei lá, uma lâmpada que seja, né? Um ventilador. Ele pode fazer isso. Você consegue fazer utilizando essa plataforma. Esse protótipo, na verdade, igual o Breno falou, tem objetivos didáticos também, porque você consegue ver na prática como que funciona, né, uma automatização do sistema de irrigação, e até isso seria bastante interessante também para uma agricultura, né, de pequeno porte, que dá para fazer. E o principal é ter um baixo custo, né? São materiais bem simples, né? E aí você pode até aprimorar um pouco mais esse aqui, e as possibilidades são infinitas. Ok. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado. Foi bom estar pela com vocês oportunidade. aqui. Então aqui eu me despeço agora do Breno, do Gustavo, falando um pouquinho sobre Arduino, sobre a possibilidade de utilizar a irrigação automatizada, medindo, é lógico, a umidade do solo. Então, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.